Audi A4 versus Volkswagen Jetta, isso mesmo, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, um verdadeiro comparativo e a gente vai mostrar que esses carinhas aqui têm muito mais em comum do que apenas pertencerem ao mesmo grupo de carros ou então carregarem o mesmo motor aqui dentro. No caso desse carro aqui nós temos um 2.0 turbo um pouco mais manso e nesse cara aqui o mesmo motor tem uma pegada um pouco mais esportivada para torná-lo o Volkswagen mais potente vendido no Brasil atualmente. Qual deles é o melhor? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Renan Bandeira e você sabe, aqui é o canal da Carve. Eu olhei aqui e você ainda não se inscreveu no canal, né? Tá de sacanagem. Então clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E antes que vocês me xinguem nos comentários ou falem não dá para comparar esses carros aí, eu vou mostrar que dá sim. Afinal, eu já falei que eles têm o mesmo motor e não só isso, eles têm basicamente o mesmo comprimento. No comparativo de hoje eu separei 7 elementos para realmente mostrar que vai ter um campeão aqui. Consumo, desempenho, acabamento interno, visual. Eu não lembro todos de cabeça agora, mas realmente são 7 e vai ter um vencedor. E a gente vai mostrar se realmente vale a pena levar esse cara aqui para casa ou desembolsar 100 mil a mais para levar aquele ali. A gente vai começar falando de visual para comparar os dois carros e o primeiro deles vai ser o Audi A4. A gente já vê os belos faróis que são full LED. As luzes de condução diurna não são daquelas bem características que a gente vê sempre em todos os carros, onde aqui a guia é inteiriça. São várias divisórias, que deixam o carro com um visual bem mais bonito, bem mais robusto, assim, uma cara realmente de mal. Não só isso, aqui embaixo nós temos todo esse alojamento aqui, num formato mais trapezoidal, onde nós temos uma entrada de ar aqui que vai diretamente ali para as rodas, justamente para respirar os freios, e também essa grade aqui, que é muito bonita. Ela não chega a ser inteiriça, tem uma parte ali que é mais de acabamento mesmo, mas toda ela é pintada de preto brilhante e ajuda bastante a deixar esse carro com um visual mais marcante, né? Na lateral, claro, o principal destaque está nessas rodas aqui que são de 19 polegadas, exclusivas da versão S-Line, que é a que a gente está avaliando hoje. Bom, como vocês podem ver aí na tela, acabamento diamantado misturado com uma parte escurecida que deixa tudo bem bonitão. Pneu 245/35, um perfil mais baixo, que acaba deixando o carro um pouquinho mais duro, mas em relação ao visual design, deixa o carro impecável. Uma coisa bem interessante é que esse carro tem uma proposta de ser algo mais discreto, e por isso a gente não vê tantos cromados aqui na lateral. Uma coisa que eu gosto bastante é que a capa dos retrovisores são pintadas de preto, e não só isso, todo esse acabamento das portas, inclusive a coluna B, também recebe um acabamento em black piano, que casa muito bem ali com a grade dianteira e também com essa cor, com esse cinza aqui, que deixa o carro muito bem acabado. Dois detalhes que eu achei bem interessante aqui nessa lateral do carro é que as maçanetas abrem sempre para cima aqui, nunca na lateral como a gente vê na maioria dos carros. Outro ponto é que essas saias aqui, embora sejam pequenas, deixam um visual bem legal, porque não fica aquela parte chapada da porta até a caixa de ar aqui embaixo. Quando o papo é de aparência, talvez as lanternas, na verdade a traseira seja a que mais se pareça com a do Jetta, principalmente por conta das lanternas, como eu já estava falando. Aqui nós temos todo esse acabamento, na verdade a iluminação em LED, e assim como lá na dianteira, ela é toda dividida aqui, marcando bem o design da marca. Nós temos uma peça bem parecida com essa ali no Volkswagen, mas de resto, tudo é bem diferente. As saídas de escapamento, nós temos duas, assim como no outro carro, mas aqui ele tem um formato mais horizontal, então fica com uma pegada um pouco mais parruda, né, de carro realmente esportivo, embora não seja tanta pegada desse carro aqui. Além disso, lembra que eu falei que ele acaba abdicando dos cromos? A gente vê isso aqui novamente. Afinal, todos os acabamentos aqui da traseira são trocados, né, o cromado por essa faixa aqui em black piano e casa muito bem com a pintura, como eu já falei ali na frente. Para dar um toque final e a traseira não ficar com um formato meio blé assim, nós temos esse spoiler aqui que imita uma fibra de carbono em seu acabamento e deixa o visual realmente mais interessante. Uma coisa que me ganha bastante é essa seta ser dinâmica, ela correndo aqui para a lateral é sensacional. A gente já apresentou o visual do Audi A4 e agora está na hora de falar do Jettão. Coisa interessante, na verdade, importante, nós temos faróis Full LED, ou seja, DRLs de LED, esse conjunto aqui
todo de LED também dos faróis, que iluminam muito bem, assim como lá no Audi. Porém, lá a gente tem um conjunto mais bonito. Falando de grade, aqui nós temos essa peça em plástico mais convencional mesmo, sem nada de black piano, e que carrega essa fita horizontal vermelha, que é uma marca registrada dessa versão GLI, como vocês podem ver aqui na assinatura, que é a mais esportiva, claro. Eu falei que é a mais esportiva, mas na verdade ela é a esportivada, né? Afinal, nós temos só uma versão do Jetta vendida no Brasil. Esse carro passou por uma restilização recentemente, mas não mudou muito. Vocês podem ver uma grande diferença, na verdade a pequena diferença está aqui no farol, que é essa caixa avermelhada. De resto ele se manteve como sempre foi. Aqui na lateral, o que se destaca no visual são as rodas, né? Nesse caso aqui de 18 polegadas, como a gente já vê no A4, acabamento diamantado com esses detalhes aqui escurecidos na parte interna, como tem mandado figurino no setor ultimamente. A maioria dos carros estão vindo com essa combinação no jogo de rodas. Pneus 225/45. E um ponto bem interessante, embora as rodas do A4 sejam mais bonitas e deixem o visual realmente mais interessante, com esses pneus aqui, a roda 18, esse carro fica um pouquinho mais confortável para rodar no dia a dia. Mas como a gente está falando de visual, por enquanto aquele lá está levando a melhor. Lembra da saia lateral do Audi? Bom, o Jetta também tem, mas tem uma parte interessante nisso. Ele não é da cor da carroceria e acaba ficando meio um pouco estranho. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Como do Audi A4 é combinado toda a pintura, fica mais bonito. Como eu já falei, as lanternas são as partes aqui, na verdade é a parte que mais se assemelha quando a gente fala do carro das 4 argolas. Mas tirando isso, nós temos um visual mais simples, né? Sem muitas coisas aqui no Jetta. Emblema novo aqui, não temos um spoiler que acaba deixando esse carro com uma cara um pouco de táxi, né? Nessa cor branca aqui atrás. Mas um ponto interessante é que nós temos sensor de estacionamento tanto aqui atrás como lá na frente e esse para-choque um pouco mais saltado, ou seja, esse carro não vai sofrer com aquele mal do Fit batido, né? Porque com esse conjunto vindo um pouquinho mais para trás, caso tenha uma colisão, não bate direto na chapa aqui do porta-malas. Olhando mais aqui embaixo, ele perde esse visual de carro de taxista, né? E ganha assim uma alma mais esportiva. Nós temos aqui duas saídas de escapamento, inclusive se o Carlos Cerezo estivesse com esses carros aqui, ele ia estar dando graças a Deus, né? Porque ele fez aquela campanha de acabar com carros que têm saídas falsas e nós encontramos dois aqui nesse comparativo com saídas verdadeiras, saídas duplas verdadeiras, então ponto muito positivo para o visual. Mas mesmo que a Volkswagen tenha se esforçado para trazer uma restilização para esse carro, não dá para negar que não foi suficiente para bater de frente com o Audi A4. Então, nesse quesito, 1-0 para o Audi A4, que ele realmente chama mais atenção. Falar de sedã e não falar de dimensões é um erro muito grande, por isso que a gente vai falar disso agora. Começando aqui pelo comprimento, esse carro aqui tem 4,76 nessa medida. São 2,82 de entre-eixos, o que é um item muito importante, então anota aí. Além disso, nós temos 1,85 de largura. As duas primeiras medidas falam muito sobre a aerodinâmica desse carro e como ele vai ser estável. Já essa medida central aqui do entre-eixos vai mostrar quanto de espaço interno a gente vai ter lá dentro, obviamente. Bom, aqui nós temos um porta-malas bem grande, são 460 litros de capacidade e, bom, como vocês podem ver, não tem a única coisa de dificuldade aqui em relação a tirar uma mala, por exemplo, é o degrau. A formatação dos 460 litros ela é bem justa, afinal nós temos um formato de caixote aqui, tem muito daqueles buracos lá para somar na litragem. Pontos interessantes, 4 ganchos de fixação, redinhas nas laterais e até iluminação interna. E agora, chega um pouquinho mais perto aqui que eu vou mostrar outra coisa. O step é do tipo temporário, nós temos aqui a medida 125/70, aro também 19. Nesse vídeo aqui você pode estar se perguntando, nossa, os carros são tão parecidos, por que a diferença aí de preço é uma diferença tão alta? Mas quando a gente olha os detalhes, algumas coisas ficam mais claras, por exemplo. Aqui nós temos os braços do porta-malas. Geralmente em sedãs a gente vê essa peça aqui à mostra, né? O ferro à mostra. Olha o acabamento aqui no Audi como é. Já é diferente do Jetta. E não só isso, nós temos toda essa parte aqui do porta-malas, revestimento em carpete, que deixa realmente visual. Não sei se é tão prático, né? Mas é realmente visualmente mais bonito. Além disso, nós temos um acabamento até para a fechadura do porta-malas. Ou seja, é nesses detalhes que o carro vai ficando mais caro. Claro, a gente vai falar das dimensões também do Jetta. Nós temos 4,75 de comprimento, 1 centímetro a menos do que a gente vê no Audi A4,
1,80 de largura, são 5 centímetros de diferença, mas isso também porque ele tem, o Audi A4 no caso, tem paralamas mais abaulados, né? Aqui não tem isso, então por isso essa diferença de 5 centímetros, que esse carro é menor. E um outro item, que é o entre-eixos, nesse caso 2,68. São 14 centímetros a menos do que a gente vê no sedã das 4 argolas. Isso faz muita diferença lá dentro. E lembra dos acabamentos que fazem aquela toda a diferença de preço? Então, olha como é simples aqui os braços. Tudo em ferro, nós não temos ganchos de fixação, nem iluminação. Então vocês podem ver, tudo aqui é mais simples. Aqui a gente abre para mostrar como está o step. E olha só, é um step bem parecido com o que a gente já viu lá no Audi A4. Nós temos a medida 125/70. Desculpem, eu errei. Ele tem iluminação sim, e aqui no centro. Mas já foi importante para a gente ver também que falta acabamento em toda essa parte. Então, a gente percebe bem a diferença entre esses dois carros. O Audi tem medidas melhores quando a gente fala de largura, entre eixos e até comprimento, embora seja bem parecido. Mas o Jetta ganha quando a gente fala de porta-malas. E por esse motivo, vou dar um empate técnico. 1 ponto para o Jetta e 1 ponto para o Audi A4. Então tá 2-1 para o Audi. Pulamos aqui para dentro do carro para falar e comparar os acabamentos internos. Sei que vocês vão pensar, nossa, mas isso vai ser uma disputa desleal porque Volkswagen sempre tem o acabamento mais espartano, mais simples e não sei o quê. Mas vocês vão ver que não é bem assim. Calma que a gente já vai falar do Jetta. Vamos começar aqui no Audi A4. Bom, aqui no painel de instrumentos, na verdade na frente, né, em cima do painel de instrumentos, nós temos toda essa superfície macia ao toque. A gente vê que é uma borracha de bastante qualidade. Não só aqui, mas também no painel das portas. Além disso, nós temos toda essa faixa aqui, que parece mais um aço acetinado, né, imita isso, e é bem casado até com o acabamento das portas, então deixa o visual realmente mais sofisticado e mais interessante, embora a gente tenha algo aqui mais sóbrio, né, que não fique chamando tanta atenção. É um carro realmente mais discreto, como a gente já falou ali no visual exterior. Mas de qualquer forma, o acabamento interno dele é muito bom. É legal a gente ver também o cuidado que existe com o volante. Um volante de base chata, né, que teria tudo aí para ter uma pegada um pouco mais esportiva, mas não é o caso desse carro, a proposta dele. De qualquer forma, a gente tem uma boa pegada aqui para dirigir. Além de tudo, todo esse acabamento combina com o restante do carro. A única coisa que eu não gostei muito são esses botões aqui, que não seguem o Black Piano do acabamento interno. Não só isso, quando a gente fala de itens, né, de assistência de condução, que a gente já vai entrar nesses detalhes, o piloto automático, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo, tem seus acionamentos aqui embaixo, que fica pouco prático. Então visualmente não fica tão legal, ficaria mais bonito se fosse aqui mesmo no volante. De qualquer forma, nós temos ajuste aqui de altura e profundidade e ainda as aletas para troca de marcha. Os bancos também recebem um revestimento bem legal aqui. As costuras não são contrastantes, né? Na verdade, carregam as mesmas cores dos bancos justamente para ficar mais tranquilo aqui, um visual mais harmônico internamente. De toda forma, esse couro sintético aqui tem uma qualidade bem boa. E o console central repete as cores que a gente já vê no painel, ou seja, deixa tudo muito bem casado em relação ao acabamento interno. Não só isso, mantém as cores neutras também. E lembra que eu falei que ele tem mais coisas em comum do que a gente imagina? Bom, bora lá que eu vou mostrar umas coisas interessantes para vocês. Essa seleção de farol aqui no lado esquerdo não engana ninguém, tem cara de Volkswagen, hein? Esses comandos aqui, né, de abertura e fechamento dos vidros também, dos retrovisores, são muito parecidos com o que a gente vê no Jetta. E bom, tá fresco na sua memória que eu falei que o Jetta ia surpreender no acabamento, né? E olha só, toda essa parte aqui macia ao toque, até na parte frontal aqui do painel. Não só isso, revestimento das portas também é macio e ainda tem uma faixa aqui em couro para dar um outro acabamento, além de uma outra faixa aqui em Black Piano que mistura um vermelho para pegar bem as cores aqui do interior dos bancos, né? E deixa o visual realmente bem sofisticado, pegando também um Black Piano que deixa as duas telas aqui meio que interligadas, né? Tela do painel de instrumentos e tela da central multimídia que a gente vai falar. Ou seja, o acabamento aqui é muito legal. Mas esse volante aqui é uma sacanagem de bonito.
Ele não tem a base achatada, tão achatada, né, como a gente vê no outro carro, mas mesmo assim é relativamente reta aqui e ele tem uma boa pegada. Além de misturar esses dois materiais aqui, deixando o revestimento muito mais bonito. Nós temos aqui o vermelho, como a gente já vê lá fora no carro, e mantém essa assinatura do GLI, e todos esses botões aqui estão numa base, né, numa superfície em black piano. Então acaba escondendo o que seria simples, o que a gente viu de simplicidade lá no Audi A4, nesses comandos, e fica bem mais sofisticado. E olha só como essa chavinha do farol é igual a do Audi. E não só eles, esses comandos aqui não enganam ninguém. Como a gente viu lá no Audi, o Jetta também tem um banco bem acabado. Nós vemos aqui esse couro sintético que é bem legal, e aqui sim as costuras são contrastantes. Nós vemos inúmeros furos aqui, tanto no assento como no encosto, e é porque esse banco tem um diferencial, ele tem ventilação, então por isso a gente vê tudo isso aqui, que é justamente para passar ar. De qualquer forma, nós temos um acabamento praticamente igual quando a gente fala dos bancos, comparando Audi e Jetta. O console central ficou devendo um pouco de acabamento por conta de parecer outros carros da marca que custam um pouco menos, mas de qualquer forma, num contexto geral, o carro tem um refino, né, um revestimento realmente um pouco mais encorpado do que a gente vê lá no A4. Principalmente porque existe esse contraste de cores e também porque todo esse material emborrachado é de alta qualidade. E eu sei que isso vai doer na sua alma, mas eu tenho que falar que o Jetta acaba levando a melhor nesse quesito. E por isso temos 2-2 agora. Outro tópico para a gente comparar é tecnologia e conveniência dos carros. Eu vou ligar aqui para a gente ver tudo aceso aqui no Audi A4. Começando, né, já vou explicar para vocês que nós vamos ter basicamente as mesmas soluções nos dois carros. A gente vai ver como funciona as aplicações de fato. Aqui nós temos uma tela de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos. E ele é multifuncional, que a gente consegue ver uma série de coisas, como a viagem, a memória, né, do consumo do carro e também as assistências de condução, seus funcionamentos. Então é um computador de bordo muito completo. A única coisa que eu não gosto tanto aqui é porque ele mescla cores como preto, branco, cinza ali e um vermelho, ou seja, não é tão colorido, então ele parece ser um pouco antigo, diferente do que a gente já vê no outro carro. A central multimídia é flutuante, como vocês podem ver, e tem 10,1 polegadas. Ponto positivo, ela faz conexão sem fio de celulares. O ponto negativo é que ela demora um pouco para fazer essa conexão e conversar bem com o smartphone para realmente fazer essa troca de dados. Então por esse motivo eu não gostei muito, mas o fato dela ter a conexão sem fio é um ponto muito positivo. Outra coisa, ela é bem completa. A gente consegue ver os dados do carro e mexer em várias assistências aqui. Não só isso, obviamente, mexer em telefone, em mídias, olhar a navegação, que ele tem, de fato, um GPS nativo. Então, é uma central bem completinha. A única coisa que peca é que, assim como no painel de instrumentos, sua interface parece um pouco antiga, então poderia ser um pouquinho mais atualizada para levar melhor nesse quesito. A grande carta na manga aqui dentro está aqui, no ar-condicionado. Como vocês podem ver, ele parece aqueles rádios antigos, né? Mas na verdade não. Ele é automático, digitável e tem 3 zonas. 2 controladas aqui na frente e uma aí atrás para os passageiros que vão na segunda fileira de bancos. E a gente ainda tem aqui uma régua de botões onde a gente controla, por exemplo, os modos de condução, o start-stop e tal. Mas uma coisa que ficou em dívida é que ele não tem um carregador por indução. Isso realmente ficou devendo. Para a gente falar do cluster, né, de tudo, todas as telas, todas as tecnologias e tudo mais que esse carro tiver aqui dentro voltado a essa área, a gente tem que estar com ele ligado, então já ligamos. Nosso cluster aqui é de 10,25 polegadas, é aquele Active Info Display que é bem conhecido já nos carros da Volkswagen. É um mostrador bem sofisticado, bem novo, e além disso, carrega um computador de bordo muito completo. Embora não seja full digital, né, nós temos aqui mostradores analógicos, tanto do lado esquerdo aqui para a temperatura e quanto do lado direito para o nível, né, do tanque de combustível. Nós temos um bom elemento e um bom componente aqui para duelar com o Audi. Mas para vencer o A4, a carta na manga é realmente a Volkswagen Play. Já é bem conhecida dos carros da Volkswagen também,
10,1 polegadas, como a gente já vê no rival, porém ela é bem intuitiva e bem facinha de mexer, além de ser bem rápida. Sua interface é bem bonita, como vocês podem ver, ela é toda colorida, diferente do que a gente vê no outro carro. E não só isso, nós temos diversos dados, além de poder modificar os modos de condução e até mesmo olhar aqui, no caso do meu celular, o Apple CarPlay. Inclusive, ela faz a conexão dos celulares sem fio. Isso é um ponto muito importante. E diferente do que acontece lá no Audi, é uma conexão bem fácil de fazer. Celular e central conversam muito bem. Então, rapidinho você consegue fazer essa conexão. O ar-condicionado é um pouco mais simples, né? Nós temos aqui ele automático, digital por conta dessas telinhas, e ele tem também duas zonas, então você consegue mexer individualmente, colocando uma temperatura aqui para o motorista e outra para o passageiro, por exemplo. E eu já achava que o Jetta estava vencendo nesse quesito de tecnologia o Audi, mas tem um ponto crucial aqui que ele leva vantagem. Primeiro, pelo fato dele ter portas USB do tipo C para conexão e carga lenta, e também carregador por indução, que aí não é necessário colocar nenhum cabo, deixar os cabos aí para carregar o celular, então visualmente também dá um bom ganho. Quando a gente fala de espaço interno, isso aqui é uma sacanagem. Eu falei lá fora do entre-eixos desse carro, né? 2,82. E a diferença dele para o Jetta, a gente consegue enxergar bem aqui dentro. Olha só quanto sobra para o banco da frente. É mais de um palmo, quase um palmo aberto aqui da minha mão. Lembrando que esse carro, na verdade, esse banco da frente já está ajustado para uma pessoa de 1,87, que é a minha altura. Ou seja, é como se tivesse um Renan sentado aqui na frente e tem um outro Renan aqui atrás. E olha só quanto sobra. Além disso, nós temos um bom espaço para a cabeça. Aqui, ó, 3 dedos para a cabeça. E não só isso, as pessoas ali da frente também vão bem confortáveis. A única coisa que ficou devendo era o espaço aqui que fosse decente, né, para levar uma quinta pessoa, um terceiro passageiro aqui nesse assento central. Bom, como a gente pode ver, esse carro aqui é mais para 4 pessoas mesmo. Não, portanto, o assento ser elevado, por exemplo, como acontece em muitos carros, mas sim porque o turno central é muito alto, então não cabe uma pessoa sentada aqui, nem que seja uma criança. Além do que, o console central vem muito para trás e invade bastante a segunda fileira. Cara, aqui não deve caber um pé, 20, por exemplo. Então é realmente pouco espaço. De qualquer forma, 2 pessoas aqui atrás vão muito bem. Lembra que eu falei que são os detalhes que fazem a diferença? Bom, a gente consegue ver isso aqui na segunda fileira de bancos também. Começando pelo ar-condicionado para a segunda fileira, que tem uma zona própria, ou seja, aqui quem vai sentado aqui atrás pode regular o ar como bem entender. Não só isso. Aqui, ó, apoia-braço com porta-copos aqui. E olha, porta-copos bem robustos para as pessoas levarem. E um outro detalhe interessante é que atrás dos bancos nós temos essa peça plástica. Ou seja, mesmo que você seja um jogador de basquete, por exemplo, e encostar os joelhos aqui atrás, não vai ficar empurrando as costas de quem está dirigindo ou de quem está no passageiro aqui da frente. O entre-eixos do carro é realmente menor, mas a Volkswagen soube aproveitar muito bem o espaço aqui. Claro que por isso, né, para garantir que o carro tivesse um bom espaço interno, mesmo tendo 14 centímetros a menos de entre-eixos, algumas coisas foram se perdendo, como aquela proteção que a gente vê aqui atrás no Audi A4, por exemplo. Por isso que esse carro é mais simples também. Mas olha isso aqui, a distância é basicamente a mesma que a gente vê no Audi A4, não só para os joelhos, mas também para a cabeça. Ou seja, a gente pode ter aqui até um empate técnico, um novo empate entre esses carros. E não só por isso, esse carro também leva só 4 pessoas. As características meio que se repetem. Nós temos um assento aqui, nesse caso um pouquinho mais elevado, que prejudica a altura, mas mesmo que ele fosse baixo não ajudaria muito. Afinal, o túnel é elevado, o console central invade bem aqui a segunda fileira de bancos e não cabe uma pessoa aqui no meio. A não ser que seja uma cadeirinha, por exemplo, para levar uma criança. De fato, é mais para 4 pessoas mesmo. E com isso a gente tem um novo empate, ou seja, cada um dos carros soma mais um ponto. E o Jetta vai para 4 e o Audi 3. Chegou a hora da gente falar dos 2 carros rodando, que é uma das partes que mais interessa boa parte de quem está assistindo, claro.
Mas antes eu vou dar uma dica muito importante para você que está procurando trocar de carro. Saber que existem seminovos certificados. São os seminovos certificados da Carve, que dão um ano de garantia para motor e câmbio. Ou seja, são mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então não vacila, hein? Acesse agora carve.com.br e garanta já seu seminovo com um ano de garantia, beleza? Como eu já falei lá no início do vídeo, o Audi A4 é movido por um motor 2.0 turbo, né, que na prateleira da Audi é chamado de TFSI, mas que nada mais é do que um motor turbo que também é usado no Jetta, já foi usado no Tiguan, por exemplo. Então esse motor da família Volkswagen. Nessa configuração aqui nós temos 204 cavalos, pouco mais de 32 kg de torque. Nós vemos que esse carro aqui, na verdade, tem uma proposta de ser um carrinho um pouco mais manso, e isso, né, impacta diretamente no seu desempenho. Afinal, quando a gente fala, é um carro mais manso, isso quer dizer que ele, na verdade, trabalha mais pela eficiência do seu motor, ou seja, um melhor consumo de combustível. Aqui nós temos uma aceleração, vamos de 0 a 100 em 7,1 segundos. Já é um carro bem rápido. E a velocidade máxima dele é de 210 km por hora. Na prática, a gente pode acelerar aqui um pouquinho. Bom, estamos em 20 por hora. Olha só, rapidamente ele ganha velocidade. E como um bom sedã, olha só, faz curvas sem nenhum tipo de problema, sem arrastar carroceria. Então, falando de dinâmica de condução e também do motor, nós temos uma boa proposta aqui. Mas, se você procura ainda por uma condução ainda mais esportiva, embora esse carro aqui não tenha tanto essa pegada, ele também oferece isso. Nós podemos trocar aqui no seletor de modos de condução. Então nós temos o eficiente, o comfort, o alto e o dynamic, que é aquele que vai deixar o carro realmente mais leve, com uma pegada um pouco mais arrojada, e ele realmente consegue acelerar mais forte. Mas como eu disse, não é tanto a pegada desse carro assim. E se você ainda acha que isso não é o suficiente, não, eu quero mais, uma pegada ainda mais esportiva, você pode fazer a opção, você tem a opção, né, de trocar de marchas manualmente. Seja aqui pela alavanca do câmbio, eu joguei aqui para o modo manual no lado direito, e eu consigo fazer as trocas manualmente, ou então eu vou aqui nas borboletas atrás do volante para realizar essas trocas. E para carimbar essa voltinha que a gente deu aqui, já falou aí de desempenho, já falamos de que o carro realmente dá uma boa condição, né, de condução para nós, mas existe um outro item muito importante, que é relacionado à segurança e assistentes de condução. No caso aqui, eu vou citar um muito importante: controle de cruzeiro adaptativo. O desse carro funciona super bem, mas tem um pequeno problema. O seletor é aqui embaixo, do lado esquerdo, embaixo do volante. Ou seja, supondo que você está dirigindo, está lá numa viagem, uma velocidade constante de 100 por hora. Para mexer no controle de cruzeiro, você vai ter que ficar tateando para realmente conseguir fazê-lo funcionar. E isso não é nada prático nem seguro para o dia a dia. Então, por esse motivo, ele deixa a desejar aqui. Afinal, poderia ter todos esses comandos aqui no volante. Afinal, nós temos umas teclas aqui duras, né, que poderiam ter funcionalidade. Ou seja, o controle de cruzeiro adaptativo poderia estar aqui. Saímos de falar do controle de cruzeiro do Audi A4 e estamos a bordo aqui do Volkswagen Jetta GLI e vamos falar do mesmo item. Afinal, o controle de cruzeiro dele também funciona super bem, mas tem um ponto crucial que faz a diferenciação e faz o Jetta ser melhor, que são os comandos aqui no volante. O volante que é muito bonito, a gente já falou sobre isso, mas todos os comandos estão aqui e fica em mais fácil acesso ao motorista, ou seja, está naquela mesma condição que eu já passei, está na estrada, 100 km por hora, cansou de acelerar, vou colocar o controle de cruzeiro adaptativo para funcionar. Vem aqui no volante, você não precisa ficar tateando para achar a funcionalidade e colocar ela realmente a seu favor. Então, ponto muito importante e que o Jetta já sai na frente é isso aqui. A dinâmica de condução desses dois carros é bem parecida. Afinal, nós temos dois sedãs que têm mais ou menos a mesma motorização, mesmas dimensões, né, exceto ali no entre-eixos, que realmente o Audi A4 leva uma grande vantagem. Mas, tirando
colocando tudo isso na mesa, a gente tem basicamente a mesma proposta. Ou seja, quando a gente acelera um pouco mais aqui, a gente está fazendo até o mesmo trajeto da A4 para mostrar para vocês como é. Olha só, ele faz a curva numa boa, como manda um bom sedã. Então nós temos uma dinâmica de condução boa para os dois lados. Nesses pontos, eles são bem parecidos. Só que tem uma coisa que eu gosto mais aqui no Jetta, quando a gente fala de condução, é que o volante, né, a assistência de direção dele, mantém o volante um pouco mais pesado. E isso, para você dirigir um carro, principalmente quando está numa velocidade um pouco mais alta, é melhor, porque você se sente mais seguro, sente o carro mais no chão. Diferente daquelas direções que você já vê geralmente em SUVs, por exemplo, em que a assistência deixa o volante muito mole e o carro parece flutuar na via. Tanto o Audi A4 quanto o Volkswagen Jetta, eles têm uma direção um pouco mais pesada quando a gente compara com SUVs. Mas entre os dois, o Jetta ainda garante um pouco mais de segurança nessa condução. Mas quando a gente fala de ruído interno, eles têm basicamente um acabamento interno parecido, assim, como vocês puderam ver, mas no Audi A4 a gente ouve menos a rolagem dos pneus, diferente do que acontece aqui no Jetta. A diferença é pequena, mas mesmo assim o Audi leva melhor. E quando a gente fala do motor 2.0 turbo na Volkswagen chamado de TSI, aqui nós temos 231 cavalos de potência, é um motor que realmente rende mais. Não só isso, 35,7 kg de torque. Quando a gente compara aí o torque, nós temos 3 kg de diferença. Quando a gente vai falar de potência, são quase 30 cavalos a mais. Ou seja, existe sim uma grande diferença entre os dois carros. Não só por isso, não só nesses números, mas o que na prática ele rende de diferente. Afinal, esse carro acelera mais e tem mais velocidade final. Eu sei que você fala assim, ah, mas a velocidade máxima é controlada, limitada eletronicamente. Tudo bem, você está certo. Mas lá no Audi é 210 km por hora, aqui são 250. E não só isso, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 6,7 segundos. Ou seja, o Jetta é 0,4 segundo mais rápido do que o Audi A4. Você pode estar pensando, nossa, mas a diferença é pequena. Mas faz diferença. E mesmo assim, mesmo que seja pequena a diferença, é uma vantagem. Então por isso, o Jetta leva melhor nessa. Bom, você já viu aí a diferença dos motores, né? No desempenho, até como a condução deles é parecida. Mas tem uma coisa bem interessante aqui, que é quando a gente fala de modos de condução e também o modo manual. Por aqui, no console, a gente consegue alterar os modos de condução. Por enquanto estamos no Eco, vamos para o normal, temos o Sport e ainda você pode fazer uma calibração sua para o individual. Quando a gente está no Sport, muda algumas coisas no carro, principalmente quando a gente fala o ronco do motor. É que aí, não sei se vocês vão conseguir ouvir como a gente ouve aqui dentro da cabine, mas rodando, na hora que você acelera um pouquinho mais, um ronco um pouquinho mais grave aparece. E isso instiga um pouco mais para quem gosta de um carro com uma tocada um pouco mais esportiva. Então, um ponto muito importante. E nós ainda temos as trocas de marcha no modo manual. Então você pode trocar aqui atrás pelas aletas, né, atrás do volante. E nós temos aqui ainda pelo câmbio. Só jogar, dar um tapinho para a direita, como a gente já vê lá no Audi, e fazer as trocas sequenciais. Então, para quem gosta de uma tocada ainda mais esportiva, ponto bem positivo, mas isso a gente vê nos dois carros. Ou seja, juntando toda essa salada aí que a gente falou, o Jetta acaba levando a melhor. Nós temos um motor mais potente, com mais torque, nós temos ação melhor, uma velocidade máxima final melhor. E não só isso, eu falei de condução, né? Mas tem uma coisa muito interessante que, além do volante, né, da assistência deixar o carro mais firme, é que as suspensões desse carro foram retrabalhadas e ele ajuda melhor a entrar nas curvas. Então, juntando tudo isso aí, a gente pode falar que o Jetta leva melhor nessa dinâmica de condução para o dia a dia também, numa tocada mais esportivada, e por isso nós temos agora um 5-3. Quando a gente fala de consumo, que é um outro tema para a gente avaliar e comparar os dois sedãs, vale lembrar que esse carro aqui tem uma pequena assistência de um motor elétrico 12 volts, um sistema 12 volts. Ou seja, se um sistema 48 volts
transforma um carro em um híbrido leve, um 12 volts, um híbrido levíssimo, né? Porque é bem pouco mesmo essa assistência. De qualquer forma, ele consegue enquadrar o carro em novas normas, né? E regras mais rígidas de poluição, e também deixa o carro um pouco mais econômico. E por esse motivo, nós temos o Audi com médias de consumo melhores do que os do Jetta. Afinal, também não tem milagre, né? Se o Jetta anda mais, provavelmente ele bebe mais. E é isso que acontece na prática. Esse carro anda um pouquinho menos e também bebe um pouquinho menos. Pouca coisa, pouca vantagem. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma vantagem e por isso ele leva melhor. Com isso, nós temos um 5-4, afinal estávamos em 5-3, a Audi somou mais um ponto, 5-4, vitória para o Audi, mas mesmo assim, acho que deu Jetta, hein? E vocês anotaram todos os pontos para ver qual dos dois venceram? No meu comparativo, quem venceu foi esse cara aqui, o Volkswagen Jetta. E no de vocês? Deixa aqui nos comentários. Mas vale lembrar, né, que qualquer um que tenha sido a sua escolha é uma boa escolha. Afinal, esse carinha aqui é um pouco mais esportivado, top de linha do que a gente vê na gama de opções da Volkswagen. Esse aqui, embora seja um carro mais de entrada da Audi, também já é bem completo, então os dois são baitas opções para o dia a dia. Você ainda não se inscreveu no canal? Olha a produção que a gente fez desse vídeo. Então clica aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Além disso, eu deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem e todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem.